Olá, eu sou Rodrigo Cota e há alguns anos eu acalento o desejo de que todos os brasileiros conheçam a composição do gasto público federal. Existe uma percepção equivocada na cabeça das pessoas que a maior parte do dinheiro que se paga em impostos é tomada pela corrupção ou destinada ao pagamento do salário dos servidores públicos. E isso não é exatamente verdade. É claro que existe a corrupção no Brasil e isso tem que ser combatido, mas o dinheiro é aplicado em políticas públicas, a maior parte dele é aplicado em políticas públicas, e essa percepção equivocada sobre a destinação do gasto público leva a sociedade muitas vezes a demandar do Estado decisões equivocadas. Eu vejo as pessoas pedindo mais gasto em políticas sociais, em políticas públicas, ou políticas de fomento à atividade da economia, mas todo mundo coincide que a gente já paga imposto demais. Né? Então, como é que essa conta pode fechar? Né? Então, justamente por conta dessas percepções equivocadas, eu acho que seria muito mais. A sociedade faria escolhas muito mais acertadas em termos de políticas públicas, em termos de alocação do recurso público, se a maior parte das pessoas conhecesse onde o dinheiro é efetivamente aplicado. O que eu vou apresentar é como é que o dinheiro público é aplicado, em que ele é aplicado e como o gasto público evoluiu nos últimos anos. Vamos ver os gráficos. O Brasil saiu de um superávit de 77 bilhões de reais, quase 78 bilhões de reais em 2010, para um déficit de 161 bilhões de reais em 2016, que foi se reduzindo até 95 bilhões de reais em 2019. Mas esse gráfico não dá a ideia adequada do porquê desse resultado, porque aqui R$ 1 de 2019 não tem o mesmo valor de R$ 1 em 2010. Esse resultado aqui, esse gráfico aqui, trabalha com o mesmo valor de real para todos os anos. Tá? E aí dá para ver perfeitamente que esse resultado deficitário decorreu de uma elevação contínua da despesa a partir de 2011 até 2014 e uma queda da receita a partir de 2013 até 2016. Foi assim que se formou esse resultado deficitário nos últimos anos. Esse é o gráfico da distribuição do gasto primário brasileiro entre as diversas políticas públicas. Dá para notar que o maior gasto em 2019 correspondeu à Previdência do Trabalhador Urbano, correspondeu a 34,43% do gasto primário, ou 496 bilhões de reais. E em que esse dinheiro foi gasto? Nas aposentadorias por tempo de serviço, por idade e especiais dos trabalhadores das cidades, nas aposentadorias por invalidez, em pensões por mortes, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, tudo isso está aqui incluído. Quais são os principais desafios que o governo enfrenta na condução desse gasto com a Previdência do Trabalhador Urbano? É o envelhecimento da população, a vinculação da maior parte desses benefícios ao salário mínimo, que determinou um forte crescimento nesse gasto aí nos últimos anos, as fraudes, há um volume de fraude não desprezível, prejudicando a qualidade desse gasto, há a preocupação também com a capacidade de atendimento do INSS, principalmente da perícia médica, e, por fim, a judicialização dos benefícios, que vem levando também a um aumento significativo desse gasto. Segunda maior fatia do gasto público federal brasileiro corresponde ao pagamento dos salários, encargos sociais e benefícios aos servidores ativos, aqueles servidores que estão trabalhando. Em 2019, isso correspondeu a 13,02% do total do gasto primário, ou 188 bilhões de reais. A terceira maior fatia corresponde ao pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores inativos, ou seja, aqueles que já não estão mais trabalhando, e as pessoas, os cônjuges daqueles servidores que já faleceram. Isso em 2019 correspondeu
a 9,65% do gasto, ou 139 bilhões de reais. Bem, o total do gasto com servidores ativos em 2019 se distribuiu entre os poderes da seguinte maneira: o Poder Executivo ficou com 76, respondeu por 76% desse gasto, Poder Judiciário por 18% desse gasto, Legislativo 3% e o Ministério Público da União 3%. Do total de gasto com servidores ativos, incluindo os três poderes, o Ministério da Educação, toda a força de trabalho do Ministério da Educação, suas universidades e seus centros de educação, responderam por 27% do gasto total, enquanto que o Ministério da Defesa, ou seja, os militares, responderam por 16% do gasto. E o Ministério da Economia, que corresponde à junção de 4 ministérios do passado e que abriga um dos maiores órgãos do Poder Executivo, que é a Receita Federal, respondeu por 12% do total, seguido aí por Justiça do Trabalho, com 8%, e a Justiça Federal, com 6%. Já o gasto com os servidores inativos e os pensionistas se distribui dessa forma. O Ministério da Defesa, ou seja, o gasto com os militares já aposentados e seus pensionistas, responde por 37% do total, o Ministério da Economia, 20%, o Ministério da Educação, 12%, e por aí vai. A quarta maior fatia do gasto público federal é a Previdência do Trabalhador Rural, que em 2019 correspondeu a 9,02% do total do gasto primário, ou 130 bilhões de reais. A Previdência do Trabalhador Rural paga a aposentadoria do trabalhador do campo. A maior parte dos aposentados do campo se aposenta com um salário mínimo, e eles não precisam ter necessariamente contribuído com a Previdência. Basta ter a idade mínima de 60 anos para homem e de 55 anos para a mulher e comprovar 15 anos de trabalho no campo. Quais são os principais desafios que o governo enfrenta em relação a esse gasto? Primeiro, a contribuição do setor rural para a arrecadação da Previdência é muito baixa. Então, desses 130 bilhões, mais de 100 bilhões de reais ficam descobertos, se transforma em déficit da Previdência. Como a maior parte dos beneficiários da Previdência rural não contribuíram para a Previdência, esse benefício ele tem muito mais um aspecto assistencial do que previdenciário, embora ele conte para as contas da Previdência, ele sai do fundo da Previdência. Outra questão desafiadora é que a maior parte dos benefícios são vinculados ao salário mínimo. Então, quando você tem a valorização do salário mínimo, também aumenta-se esse gasto. Mas o maior problema aqui da Previdência Rural é que, como o requisito para o recebimento do benefício é a comprovação dos 15 anos de trabalho e não de contribuição, e esse requisito é muito vulnerável à fraude, então, o maior desafio aqui do governo nesse gasto é justamente o combate à fraude. Depois das parcelas com a Previdência e com os servidores federais, a saúde é a terceira maior parcela do gasto público federal brasileiro. Em 2019, ela correspondeu a 8% do gasto primário, ou 115 bilhões de reais. Nessa parcela, não está incluso o gasto com o pessoal da saúde, que se inclui nessa parcela aqui, mas inclui emendas parlamentares e gastos de investimento na saúde. A parcela do gasto com a saúde observa o mínimo constitucional, que é bastante elevado. Praticamente todas as despesas dessa parcela são obrigatórias. Veja agora a distribuição do gasto da saúde entre suas principais ações. O gráfico se refere ao total das ações finalistas da saúde
e não ao seu orçamento total. Então, a maior parte, quase 50%, é o gasto com procedimentos em média e alta complexidade. Logo em seguida, aparece a atenção básica da saúde. Nessa parcela aqui, eu reuni um conjunto grande de ações da saúde que tem um gasto inferior a R$ 1 bilhão. Esse conjunto corresponde a 8% do gasto. Depois aparece a assistência ambulatorial e hospitalar, os medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, as vacinas ou os imunobiológicos e insumos para prevenção e controle de doenças, o programa Mais Médicos, lembra que eu estou falando de 2019, a vigilância em saúde, o farmácia popular gratuidade, medicamentos para o HIV e para doenças sexualmente transmissíveis, saúde indígena e assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção básica à saúde. Uma boa parte, se não a maior parte desse conjunto de despesas, na verdade, corresponde a recursos transferidos pela União aos estados e municípios, que esses sim executam, pegam o dinheiro e executam os serviços através do SUS, o Sistema Único de Saúde. Com o governo federal, ficam, para a execução direta, alguns gastos, como, por exemplo, o componente especializado da ciência farmacêutica e o farmácia popular. Quais são os principais desafios que o Estado brasileiro tem no gasto da saúde? O envelhecimento da população, sem dúvida, é o maior dos desafios, e o fato de que, no mundo inteiro, os tratamentos e medicamentos ficam, ano após ano, mais caros e mais sofisticados. Cabe mencionar também a judicialização da compra de medicamentos caros e ainda não aprovados pela Anvisa. Cabe ao governo federal também, em coordenação com estados e municípios, a melhora contínua da gestão dos serviços de saúde, bem como a ampliação da eficiência do recurso aplicado, para não falar nos desafios revelados pela pandemia do Covid-19. A sexta maior parcela do gasto público federal brasileiro é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que em 2019 correspondeu a 4,14% do gasto primário, ou 59 bilhões de reais. Trata-se de um benefício constitucional assegurado a idosos com mais de 65 anos ou a pessoas com deficiência de qualquer idade cujas famílias não tenham condições adequadas para o seu sustento. Quem recebe o BPC recebe um salário mínimo por mês. O critério legal estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social para a concessão do benefício é a renda familiar per capita abaixo de 1/4 de salário mínimo. Mas já há vários anos, o Judiciário não aceita esse critério como suficiente. A consequência disso é que há uma enorme judicialização na concessão desse benefício e há muitos beneficiários que têm renda per capita já acima de 1/4 de salário mínimo. Houve também alterações legais e decisões judiciais que determinaram que, se um idoso ou um deficiente na família recebe o BPC, esse benefício não é considerado no cálculo da renda familiar per capita para a concessão de outro benefício para outro idoso ou deficiente na mesma família. Esse benefício ele teve um crescimento, o gasto total com esse benefício teve um crescimento percentual muito forte entre 2010 e 2015, percentualmente subiu mais do que o gasto com a Previdência, por exemplo. Por ser um benefício vinculado ao salário mínimo, também é bastante sensível à valorização do salário mínimo, e há um outro problema. Ele acaba funcionando como um desestímulo para o trabalhador que contribui com um salário mínimo para a Previdência, de continuar contribuindo para a Previdência Social. Outra preocupação grande, outro desafio grande com a gestão desse benefício é a vulnerabilidade às fraudes. Sem dúvida, é um benefício extremamente meritório para ajudar pessoas que realmente precisam, mas ele acabou se tornando um problema fiscal extremamente complexo. Muito bem.
Seguro-desemprego corresponde a essa parcela aqui, que em 2019 respondeu por 2,63% do gasto primário. Junto com o seguro-desemprego, vamos falar também sobre o abono do trabalhador, que é essa parcela aqui menor, que correspondeu a 1,22% do gasto primário em 2019. Seguro-desemprego respondeu por 38 bilhões de reais e o abono ao trabalhador por 18 bilhões de reais. Ambos são pagos com recursos do FATA, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é formado a partir da arrecadação do PIS, o Programa de Integração Social. Quando essa arrecadação não é suficiente, o Tesouro aporta o que falta para pagar os benefícios. O seguro-desemprego ele é pago ao trabalhador formal demitido sem justa causa. O trabalhador recebe de 3 a 5 parcelas que variam de acordo com o seu salário entre um salário mínimo e o valor máximo de R$ 1.813. Pelo menos esse é o valor válido aí para 2020. O seguro-defeso também corre por conta do FAT. Corresponde ao pagamento de um salário mínimo por mês a pescadores artesanais durante o período de defesa. O abono é pago aos trabalhadores empregados com renda de até 2 salários mínimos. Renda pessoal, de até 2 salários mínimos. O benefício corresponde a até um salário mínimo por ano, proporcional ao tempo que o trabalhador trabalhou no ano anterior. Os maiores desafios do governo nessas duas políticas é o combate à fraude, principalmente no seguro-desemprego e no seguro-defeso, e em relação ao abono, há aquela discussão, aquele questionamento sobre se de fato faz sentido distribuir renda pagando benefício para quem já tem renda. Em 2019, o Bolsa Família respondeu por 2,28% do gasto primário federal, ou 33 bilhões de reais. São mais de 13,9 milhões de famílias atendidas, ou mais de 50 milhões de brasileiros. O programa atende família extremamente pobre, com renda per capita inferior a R$ 89 por mês, ou famílias pobres, com renda per capita mensal entre R$ 89 e R$ 178. Essas últimas precisam ter na sua composição gestantes, crianças ou adolescentes de até 17 anos. O benefício recebido pela família tem vários componentes e varia conforme a composição da família e o cumprimento de condicionantes, como a frequência escolar dos filhos. O benefício base é de R$ 89 por família, e a ele são adicionados os outros componentes. O benefício de superação da extrema pobreza é calculado caso a caso e assume o valor necessário para que a renda da família fique sempre acima de R$ 89 por pessoa por mês. O orçamento do Bolsa Família não é contingenciável ao longo do ano. E o principal desafio do governo na gestão desse gasto é o combate à fraude e buscar atender a todas as famílias que realmente se enquadram nos requisitos do programa. Em 2019, o gasto com educação correspondeu a 1,91% do gasto primário federal, ou 27 bilhões de reais. Nessa parcela não está incluído o gasto com os professores e com os servidores do MEC, que foi incluído aqui nessa parcela dos servidores ativos e na parcela dos servidores inativos, aqueles que já estão aposentados e seus pensionistas. Então, nessa parcela aqui, de 1,91%, estão apenas os gastos correntes com a educação e com os seus programas, com as suas ações. O gasto com o Fundeb corresponde a essa outra parcela aqui, que em 2019 correspondeu a 1,08% do gasto primário federal, ou pouco menos de 16 bilhões de reais. O Fundeb, o gasto com o Fundeb corresponde à complementação que a União faz nesse fundo, que recebe também aportes dos estados e municípios. O recurso que a União deposita no Fundeb é entregue a estados e municípios que precisam de uma complementação
para alcançar um determinado patamar de gasto por estudante. E o que é que está incluído aqui nesse gasto com a educação? Esses são as principais ações desempenhadas pelo MEC com o seu orçamento. A gente pode mencionar aqui o programa de alimentação escolar na educação básica, que é a merenda escolar, o funcionamento das universidades, a concessão de bolsas de estudo para o ensino superior, o funcionamento de centros de educação profissional e tecnológica, o programa Dinheiro Direto na Escola, assistência ao estudante do ensino superior, o programa do livro didático, concessão de apoio à educação básica, o programa de transporte escolar, o programa de avaliação da educação básica, como o Enem, e também o apoio ao desenvolvimento da educação básica aqui. Esses percentuais se referem ao total das ações do MEC e não ao total do orçamento do MEC. Há mais um grande número de programas e ações que são desenvolvidos pelo MEC e que estão aqui aglutinados nesta parcela. Em 2019, sentenças judiciais e precatórios corresponderam a 1,07% do gasto primário total, ou 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. Mas esse número não conta toda a história, porque uma parte significativa de sentenças judiciais e precatórios estão aqui dentro do orçamento do gasto da Previdência do Trabalhador Urbano, dentro do gasto com servidores ativos, com servidores inativos, com Previdência do Trabalhador Rural e com o gasto do BPC. Considerando as sentenças judiciais e precatórios relativas a esses outros gastos, o número chegou, em 2019, a 41,5 bilhões de reais, ou 2,9% do gasto primário. A que se refere essas sentenças judiciais e precatórias? A todo e qualquer julgamento do Poder Judiciário em que a União acaba sendo condenada a pagar algo a alguém. Sobre esse gasto, o governo federal tem muito pouco controle. Em 2019, o gasto de custeio e o gasto de capital, ou seja, o gasto de investimento, executados pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público da União e pela Defensoria Pública da União, corresponderam a 0,85% do gasto primário, ou 12 bilhões de reais. Importante lembrar que aqui não está incluído o gasto com o pessoal dos poderes, que já foi incluído nessas parcelas aqui, onde ficou claro quanto se gasta com o pessoal dos outros poderes. O Poder Executivo não tem ingerência sobre o orçamento e sobre o gasto dos outros poderes. Cada poder tem autonomia orçamentária, cada um elabora e executa o seu orçamento por conta própria, mas todos estão submetidos ao teto do gasto. Em 2019, os subsídios e subvenções concedidos pelo Tesouro Nacional corresponderam a 0,76% do gasto primário federal, ou 11 bilhões de reais. A que isso se refere? São basicamente políticas de apoio financeiro a diversos setores econômicos, através de financiamento direto, refinanciamento, equalização de taxas de juros ou garantias. Quais são as principais, as mais destacadas políticas aí que dentro dessa área? Temos o Plano Safra, basicamente através de equalização de juros em empréstimo agrícola. Temos o Pronaf, a agricultura familiar. Temos também as dívidas que a União ainda tem com o BNDES por conta do Programa de Sustentação do Investimento, PSI, e as operações do PROEX, que é o Programa de Apoio à Exportação. Em 2019, a compensação à Previdência pela desoneração da folha correspondeu a 0,71% do gasto primário federal, ou 10 bilhões de reais. Mas esse é um gasto sui generis,
porque ele não corresponde a um desembolso financeiro do Tesouro Nacional, e sim a um gasto tributário. Deixa eu explicar. A desoneração da folha permitiu que alguns setores da economia pagassem a contribuição patronal à Previdência com base no seu faturamento e não com base na sua folha de pagamento. Isso gerou alguma perda de arrecadação para a Previdência. Então, a legislação que criou esse mecanismo determinou que o Tesouro Nacional compensasse o fundo da Previdência por conta dessa perda. Ora, Tesouro Nacional e o Fundo da Previdência é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo bolso, é tirar dinheiro de um bolso e colocar para outro bolso. Ele não tem esse gasto aqui impacto fiscal, porque ele é uma despesa que corresponde a uma receita do Fundo de Previdência. O que gera impacto fiscal é, sim, a perda de arrecadação. De qualquer forma, esse gasto aqui conta, sim, para o teto do gasto. E ele ocupa um espaço que poderia estar sendo utilizado para outras despesas. Em 2019, outras despesas obrigatórias corresponderam a 0,46% do gasto primário federal, ou pouco menos de 7 bilhões de reais. O que são outras despesas obrigatórias? É um conjunto de despesas que o governo não pode se recusar a executar ao longo do ano. Dentre elas, a gente pode destacar os gastos com a fabricação de cédulas e moedas, os gastos com o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que são recursos transferidos pela União ao Distrito Federal para o custeio das forças policiais, dos bombeiros do Distrito Federal e também de serviços públicos na área da saúde e educação. Nesse grupo, também se destaca as perdas com a inadimplência do FIES, o Fundo de Financiamento do Ensino Superior. Nos anos que tem eleição, também entram aqui as despesas com o financiamento de campanha eleitoral. Vamos aproveitar e falar também sobre o complemento para o FGTS, criado pela Lei Complementar 110 de 2001. Em 2019, ele correspondeu a 0,37% do gasto primário, ou pouco mais de 5 bilhões de reais. As empresas que demitiam trabalhadores sem justa causa pagavam uma contribuição social de 10%, além dos 40% de multa rescisória, incidente sobre o saldo do FGTS do trabalhador. Essa contribuição era recolhida e repassada pelo Tesouro para o FGTS, para reforçar o fundo. O orçamento da União servia apenas como via entre as empresas e o FGTS, ocupando espaço que contava para o teto do gasto, sem gerar nenhum tipo de serviço para a população. Essa contribuição foi extinta a partir de 2020 e, portanto, essa despesa não mais existirá. Além dessas despesas obrigatórias, há também os créditos extraordinários, que em 2019 corresponderam a 0,23% do gasto primário, 0,23%, ou alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais. Os créditos extraordinários são créditos orçamentários para despesas relevantes, imprevistas, inesperadas, aprovadas ao longo do ano. Eles não contam para o teto do gasto, mas contam para o resultado fiscal. É importante destacar que essas não são nem de longe as únicas despesas obrigatórias do gasto primário. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Em 2019, as demais despesas discricionárias corresponderam a 8,15% do gasto primário federal, ou 117 bilhões de reais. As despesas discricionárias são despesas que o governo pode suspender ou contingenciar ao longo do ano, e que também podem ser cortadas no orçamento do ano seguinte. Atualmente, uma parte pequena do gasto corresponde a despesas discricionárias. Elas correspondem a uma pequena parte do gasto com a saúde, a uma grande parte do gasto com a educação
e ao custeio de todos os ministérios e órgãos do Poder Executivo Federal. Todo o resto são despesas obrigatórias, aproximadamente 90% do gasto. Em 2019, houve um gasto que não se repetirá dentro desse conjunto. Foi o acerto de contas com a Petrobras relativo ao contrato de cessão onerosa de petróleo firmado em 2010. Esse acerto custou 34,4 bilhões de reais, ou 2,4% do gasto primário. Houve ainda a capitalização de empresas estatais, no valor de 9,6 bilhões de reais. Também nesse grupo estão incluídos os gastos com as obras do extinto pacto, que eram tratadas separadamente nos anos anteriores. Elas responderam por 27 bilhões, ou 1,9% do gasto primário. Assim, sobram, na verdade, 3,25% para todos os outros gastos do governo, como o funcionamento da Receita Federal, o funcionamento do INSS, o funcionamento da Polícia Federal, o custeio das Forças Armadas, enfim, o funcionamento de todo o governo, a prestação de todos os serviços públicos federais e a execução de todas as outras políticas públicas não mencionadas até agora nessa série. É muita coisa para pouco dinheiro. E essa parcela vem minguando ano após ano. Nesse gráfico, eu exploro a variação da despesa entre 2010 e 2014. Logo, eu utilizei valores constantes, ou seja, valores sem o efeito da inflação. Em todos os anos, utilizando R$ 1 de dezembro de 2019. Com esse ajuste, dá para notar que entre 2010 e 2014, a maior elevação de gasto foi o gasto com a Previdência do Trabalhador Urbano. O gasto com servidores públicos subiu 16 bilhões, sempre em valores reais. O gasto com a Previdência Rural subiu 23 bilhões e o gasto com a saúde, 26 bilhões. Destaca-se também, nesse período, o crescimento do gasto com o PAC. Na verdade, todos os itens de despesa experimentaram incremento de gasto entre 2010 e 2014. O único item de despesa que nesse período caiu foram as outras despesas discricionárias, que caiu 88 bilhões de reais. Nesse outro gráfico, a gente explora a evolução da despesa entre 2014 e 2018, sempre utilizando valores constantes, ou seja, R$ 1 de dezembro de 2019. Nesse período, também o maior destaque de crescimento é a Previdência do Trabalhador Urbano, que cresceu 79 bilhões de reais em valores constantes, ou seja, 79 bilhões de reais acima da inflação. Temos também o crescimento da Previdência com o Trabalhador Rural, que foi de 11,6 bilhões, e o crescimento do gasto com o pessoal. Destaca-se aqui na faixa da redução da despesa, a redução do gasto com o PAC, quase 49 bilhões de redução, a redução do gasto com o seguro-desemprego e com o abono, e a redução do gasto com a educação mais Fundeb, 17 bilhões de reais. Esse gráfico aqui faz a comparação, avalia a evolução da despesa entre 2018 e 2019. E aqui a gente tem alguns destaques. Observe que o gasto com a Previdência continuou subindo, o gasto com a Previdência do Trabalhador Rural perdeu velocidade, tivemos um incremento de 4 bilhões no gasto com o pessoal e o grande aumento de despesa se deu aqui nas outras despesas discricionárias, em torno de 35 bilhões. Mas, desses 35 bilhões, 34,4 bilhões correspondeu a um acordo com a Petrobras, decorrente da cessão onerosa do petróleo lá de 2010. Esse gasto aqui ele não se repetirá nos próximos anos. E o que é que caiu?
basicamente as outras despesas obrigatórias, que caíram 14 bilhões, quase 15 bilhões de reais. É isso aí. Com esse vídeo, a gente conclui essa série. A qualquer hora eu apareço falando mais sobre a questão fiscal brasileira ou sobre outros assuntos. Agradeço a você que me acompanhou até agora. Espero que tenha sido útil, que você tenha aprendido bastante. Grande abraço. Tchau.